Nessa aula aqui eu vou falar com você sobre comunicação correta. Eu vou te mostrar a melhor forma de você se comunicar com seu cliente. Lucas, como assim você vai me mostrar a melhor forma de se comunicar com o meu cliente? Eu já sei e tal. Pera lá. Eu vou te mostrar as formas, as estratégias e as técnicas de um bom comunicador, de como você vai conseguir trabalhar a mentalidade do seu cliente para converter a seu favor. Vamos lá. Descobrindo a forma certa de se comunicar com seu cliente. Existe uma coisa que você, que eu, que todos nós precisamos entender, que é o seguinte: tudo é venda. Tudo é venda. E se eu não souber vender, se você não souber vender, você tá para trás, você tá fora do jogo, você não tá no mercado, você não tá entendendo. Lucas, como assim tudo é venda? Se eu não souber vender, eu tô para trás. Por causa do seguinte: quando se fala em vendas, automaticamente você pensa no seguinte: fulano trabalha com vendas, fulano vende alguma coisa, fulano vende roupa, vende casa, vende sapato, vende óculos, vende relógio, fulano vende qualquer coisa. Você pensa em produto, né? Só que existem outros tipos de venda também, que eu vou te falar quais são os 3 principais tipos de venda. Se você não estiver anotando, dá pause nesse vídeo agora, dá pause, pega papel e caneta. Pegou papel e caneta? Pega papel e caneta, anota os 3 tipos de venda que eu vou te falar agora: tempo, produto e serviço. Esses são os 3 tipos de venda. Quando se fala em venda, você só pensa em produto. Geralmente as pessoas negligenciam, nem pensam em tempo como venda e nem em serviço. Esse é o grande erro. Por quê? Prestação de serviço também é venda. Você, meu camarada, você que é da minha área aqui também, é torcedor da beleza e tal, você com a sua prestação de serviço também está vendendo. Você é um vendedor. Ainda que inconsciente, ainda que de forma involuntária, você é um vendedor. Ou pelo menos deveria ser. Se você é bom vendendo ou não, aí já é uma coisa que pode ser trabalhada se você quiser, mas isso aí deixa para você entender depois. O ponto é o seguinte, é que tudo é venda. Prestação de serviço é venda. Tempo é venda. Lucas, como assim tempo é venda? Eu não consegui entender. Tempo é venda. Uma pessoa que trabalha de carteira assinada, você que está assistindo aqui agora, se você trabalha de carteira assinada pela CLT, o seu patrão, o seu empregador, ele paga pelo seu tempo. Isso é chamado valor hora homem. Ou seja, o seu valor, o seu tempo, né? Ele tem um valor. Ele te paga por isso. Já parou para pensar nessa parada, né? E tem também o produto que todo mundo conhece e tal. Só que quando se pensa em produto, ainda é muito raso, ainda é muito limitante. Fulano trabalha de vendedor, ele vende carro, aquela coisa. Não. Eu quero te fazer entender que você precisa vender. Você precisa vender. Você precisa vender o seu serviço em forma de tempo. Lucas, como é que é isso? Por que você está me falando isso? Eu estou te falando isso porque não adianta você ter um negócio, um produto ou um serviço se você não souber vender. Não adianta. Você está fadado à falência. Ou você, pior do que isso, pior do que não falir, é não conseguir evoluir. Você ficar ali enclausurado, viver aquele looping, você não conseguir expandir o seu negócio, o seu projeto, a sua marca, porque você não sabe vender. Então não adianta você ter um negócio, você ter um produto, você ter um serviço, se você não souber vender. Vamos lá, a aula de hoje aqui é venda, comunicação, como eu vou conseguir vender? Venda, pensa nisso, venda. Eu sou um prestador de serviço e preciso ser um bom vendedor. Você vai tatuar isso, venda. Vamos entender isso. Todo bom vendedor, ele sabe que precisa dominar as ferramentas certas de comunicação. Lucas, ferramentas de comunicação? Não sabia nem que existia isso. Existem. Vamos lá, tá anotando, toma nota. Técnica de venda, gatilhos mentais e programação neurolinguística, que é o PNL, né? A técnica, ela tá interligada ao gatilho, o gatilho é oriundo da PNL, tá todo mundo aqui, interligado, elas funcionam em conjunto. E o cara que vende bem, né, ele domina, ele entende dessas técnicas, ele domina e consegue aplicar e ter bons resultados com essa técnica. Só consegue vender bem quem entende isso. E quando eu falo vender bem, não é somente quantidade. Vender bem é cobrar o valor dos seus sonhos
pelo seu produto, pelo seu serviço. É isso mesmo. É cobrar o valor dos seus sonhos pelo seu produto, pelo seu serviço e tal. Você já imaginou você poder, sei lá, comprar um Porsche? Comprar um Porsche um carro que custa, sei lá, 3 milhões de reais, né? De repente é uma realidade muito distante para você, né? Mas existe alguém que cabe dentro dessa realidade. Ou seja, o preço do produto não é problema para o cliente certo. Você está sabendo se comunicar com o seu cliente? Você sabe qual é o tipo do seu cliente? Tem muito conteúdo para a gente conversar aqui. Muito conteúdo. Vamos para cima. Quando eu falo de se comunicar com o cliente da forma correta, talvez você não tenha nem ouvido falar um dia sobre os tipos de cliente. Lucas, cliente é tudo igual. O cliente entra, paga, procura meu serviço, meu produto, tá tudo certo. Pelo contrário, o mercado hoje ele é dominado por 3 tipos de cliente. E se você, que é prestador de serviço ou que tem um produto ou um negócio e não sabe disso, você está bebendo água. Vamos lá. Os 3 tipos de cliente são o que sabe o que quer. Primeiro cliente é o que sabe o que quer. Ele é um menor número. Eu tenho o segundo tipo de cliente, que é o cliente que sabe, mas procrastina. Ele está num número um pouquinho maior. E eu tenho o cliente que precisa, mas não sabe, que é um número vasto. Lucas, vamos entender cada um desses lances porque eu não estou conseguindo pegar. Vamos lá. O cliente que sabe o que quer é aquele que já vem muito específico para procurar o seu serviço e ele já te dá os detalhes de tudo, né? Eu não sei se funciona muito com você e é assim, mas lá no meu negócio não é assim não, né? É muito raro o cara que já chega, eu quero um dread que tem X centímetros, ele tem, sei lá, a espessura médio fina, eu vou querer X quantidade, vou querer com X corte, tal. O cliente muito específico, ele já sabe o que quer. Esse cliente é muito raro, porém vender para esse cliente já não é tão difícil, ele sabe o que quer, então ele sabe o que precisa. Eu tenho um cliente que sabe, mas procrastina, né? Olha o exemplo. O Joãozinho, ele tem um evento muito top para ir no sábado. Vamos supor que seja um casamento. Joãozinho tem que ir num casamento e Joãozinho sabe que precisa cortar o cabelo. Joãozinho tem a semana inteira para cortar o cabelo, mas Joãozinho decide deixar para cortar o cabelo no sábado à tarde, sendo que o casamento é à noite. Joãozinho chega e encontra a barbearia lotada que ele costuma frequentar. Vai numa outra e não consegue, vai numa outra e não consegue. Acaba que Joãozinho consome de uma pessoa que ele não conhece, não gosta. Se marcar, paga até mais caro. Por quê? Porque Joãozinho sabia que precisava, mas ele procrastinou. Esse número de gente é muito grande o número de clientes que são procrastinadores, que deixam para fazer o lance em cima da hora e tal. E eu tenho umas técnicas para te ensinar a quebrar a objeção de procrastinador, mas isso a gente vai pegar depois. E eu tenho também o cliente que precisa, mas não sabe que precisa. Esse é o cliente ideal. Vou te explicar o porquê. Joãozinho queria colocar dread. Então ele já entra naquela primeira classificação do cliente que sabe o que quer. Joãozinho queria colocar dread, vai lá, procura o profissional, coloca dread. Isso aqui, vocês sabem o que funciona. Meus dreads estão incríveis, vamos lá. Joãozinho queria colocar dread, procurou o profissional e foi colocar os dreads dele. Maravilha, Joãozinho colocou os dreads. Existe uma coisa que Joãozinho precisava, mas não sabia. Sabe o que é? Das manutenções, do cuidado diário, de simplesmente um lencinho. Como é que Joãozinho descobriu que precisava disso quando o profissional expôs para ele? Entende? O seu cliente precisa do seu serviço, mas ele nem sabe. Sabe por quê? Porque você não está expondo a necessidade para o seu cliente. Para o cara que faz dread e não usa um lencinho depois na hora de dormir, o tempo de vida útil da manutenção fica muito mais baixo. O cara tem que fazer manutenção com mais frequência, o cuidado é diferente e tal. Uma vez que você mostra para o seu cliente aquilo que ele precisa e não sabe, já era. E o número de cliente que precisa e não sabe, é muito grande. E quando você lida com esse tipo de público, a coisa muda de figura. Porque uma vez que ele precisa do seu produto e nem sabe que precisa, a precificação muda, a disponibilidade muda, a escassez é diferente. Bicho, é uma série de coisas que vem no agregado. Tá conseguindo entender, né? Como é que funciona a questão dos tipos de cliente, como é que você pode trazer isso para sua realidade? Tá conseguindo se imaginar como é que isso pode mudar na sua realidade quando você identifica isso e sabe trabalhar com esse tipo de coisa? Existem várias formas de você fazer isso, né?
Eu desenvolvi um método, que é o método ETA. O que é o método ETA? Entender, traduzir e ajudar. No que consiste isso? É basicamente o seguinte: entender, perceber a necessidade dele na hora do diálogo. Ou seja, o seu cliente te procura para fazer alguma coisa específica, você logo de cara, você precisa entender a necessidade dele ali, ó. Você tem que saber as abordagens corretas e tal. O que você pergunta? Quer ver um exemplo disso? O meu cliente chega para fazer um dread comigo, né? E às vezes ele não sabe nem o dread que ele quer. Ele não tem uma referência, ele não sabe nem o que é dread. Alguns não sabem nem o que vai falar. Ah, você faz aquele cabelinho assim, assim, atado. Aí o que eu faço? Na hora, eu mostro para ele uma referência, eu procuro dar para ele um norte, ou seja, eu entendo o que ele está falando. Show de bola? Traduzir, basicamente anda em conjunto com entender, ou seja, mostrar o que o seu cliente quer dizer, só que de uma forma mais técnica, mais elaborada. O meu cliente, quando me procura para fazer um dread, ele não sabe o que é um Black Panther, ele não sabe que o dread é por tamanho, por espessura, que a precificação funciona assim, dessa forma e tal. Então o que eu faço? Eu mostro o que ele quer, eu entendo, e eu traduzo o que ele quer de uma forma que ele entenda também, né? Que fique bem elaborado. Olha só, para o seu perfil vai combinar dread de espessura médio fina, por isso. Eu estou usando o exemplo de dreads porque é o que está dentro da minha realidade. Mas se você é manicure, você pode fazer isso com o seu cliente. Pô, de repente a sua cliente quer usar uma unha de acrigel e o dedo dela, vamos colocar que não suporte. Lembrando que manicure não é a minha especificação, né? Eu estou usando um outro exemplo. Mas vamos supor que o dedo dela não suporte o tipo de processo que envolva acrigel, que tem que colocar a mão na maquininha e tal, né? E de repente seu cliente não tem nem noção disso. Ou seja, você entende o que ele quer falar e você traduz, você mostra para ele de uma forma mais elaborada aquilo que ele quer dizer. Tá conseguindo pegar a visão, não tá? E ajudar, que é basicamente resolver o problema dele de uma forma em que ele não entenda como uma prestação de serviço, e sim como uma ajuda. Até porque você entendeu o que ele queria, você traduziu para ele de uma forma até melhor do que ele imaginava e você resolveu. Logo, você está ajudando ele. Quando você leva isso para o campo da ajuda, você gera no seu cliente gratidão. Com a gratidão, você ativa no seu cliente o gatilho da reciprocidade. E com a reciprocidade, quem não quer ajudar alguém que nos ajudou antes? Saca? Esse é o gatilho da reciprocidade. Você está trabalhando com o subconsciente dele, né? E isso faz com que seu cliente enxergue o seu valor antes do preço. Por quê? Porque ele viu o valor que você agregou àquela coisa. E o preço, bicho, é indiferente. Lembra que eu falei lá atrás do exemplo do Porsche, né? O produto certo nunca é caro para o cliente certo. Preço não é problema para o cliente certo. Você precisa saber com qual cliente você está lidando e se comunicar com ele de uma forma específica. Agora faz mais sentido para você ou não? Consegue entender? Agora que você entendeu que não adianta ter um negócio, um produto, um serviço, se você não souber vender ele, eu vou te falar sobre a importância de entender sobre programação neurolinguística para o nosso setor. Lucas, como assim a importância tal? Porque quando você se comunica com o subconsciente do seu cliente, bicho, a coisa gira a seu favor. Lucas, mas por que eu devo me comunicar com o subconsciente do meu cliente? Ou como eu vou me comunicar com o subconsciente do meu cliente se eu nunca ouvi falar sobre isso? Eu não sei nem se isso aí existe e tal, como é que funciona isso? Porque eu vou ter que entender de psicologia agora, eu vou ter que entender de cérebro humano. Eu vou resumir para você rapidinho. Vendo é psicologia, tudo é psicologia. Mas o nosso cérebro, ele foi dividido em 3 partes, basicamente. Teve um desenvolvedor lá doido, desses caras doidos aí que estuda, Paul MacLean, o nome da fera. Se quiser pesquisar aí depois, Paul MacLean. Ele desenvolveu e criou o conceito do cérebro triênio, que é o seguinte: o nosso cérebro, ele tem o sistema reptiliano, né? Que é basicamente a parte mais instintiva do nosso cérebro, aquela parte, como o nome sugere, réptil mesmo, aquela coisa tal. Nós temos o nosso neocórtex, que é a parte mais racional, né? Responsável pela tomada de decisão e tal. E temos o sistema límbico. O sistema límbico é a parte mais emotiva do nosso cérebro, né? É aquela coisa ali e tal. E quando você está falando com o subconsciente do seu cliente, você está conversando subliminarmente com o sistema límbico dele, porque a pessoa logo de cara ela já cria um bloqueio, né? O neocórtex, ele começa a trabalhar pela lógica, não vou fazer X coisa. As pessoas são movidas por quê?
por emoção. Quando você consegue tocar a emoção do seu cliente de uma forma específica, quebrando as objeções interiores, ela nem sabe que tem essa objeção e você está quebrando isso subliminarmente, porque você está conversando com o sistema límbico. Se conversou com o sistema límbico, trouxe a emoção para ela, aí a parte racional, desarma, entende? O sistema reptiliano nem entra. Consegue entender a importância disso? E a PNL, ela te ajuda a se comunicar com isso. Por quê? Porque a PNL nos possibilita ferramentas, que são os gatilhos mentais, as técnicas. Eu falei sobre isso lá no início do vídeo, né? As técnicas de venda, os gatilhos mentais, eles estão interligados a esse tipo de coisa. Quando eu falo de gerar no cliente o gatilho da reciprocidade, é justamente isso. Você o ajuda prestando um serviço que na realidade é até bem mais do que ele poderia imaginar. O seu cliente, ele não entende isso como uma prestação de serviço, ele não vê somente como uma coisa que ele está pagando, mas ele vê isso como uma ajuda. Isso gera nele gratidão, é a reciprocidade, são os gatilhos mentais. Cara, eu vou preparar um conteúdo pra gente só sobre gatilho mental, as ferramentas específicas que a gente pode usar. Bicho, é uma coisa assim absurda, é um universo de possibilidade. Todavia, a pessoa que entende sobre esse tipo de comunicação, ela consegue ter maior eficiência na hora de converter o seu cliente. Agora você consegue perceber como é que é venda? Agora você consegue perceber que só um atendimento fuleiro é muito raso ainda? Quando você faz um bom serviço, quando você... mas o meu trabalho é top. Bicho, você ainda está fazendo muito pouco, porque o seu cliente paga pelo seu bom serviço. O que te diferencia é a forma como você se comunica com ele, é a forma como você lida com ele, é a forma como você gera relacionamento com o seu cliente. Isso faz com que você venda melhor, isso faz com que você tenha uma agenda cheia, se for o caso, isso faz com que a sua precificação mude. Lembra, vender bem é cobrar o valor dos seus sonhos. Bicho, imagina o valor dos seus sonhos. Bicho, eu sempre imaginei cobrar, sei lá, R$300 por um corte de cabelo. Se você souber vender para o cliente certo, bicho, 300... Imagina que... Será que R$300 é problema para um cara que ganha R$40 mil por mês? Um cliente que ganha R$40 mil por mês, será que ele vai ver problema em pagar R$300 num corte de cabelo? Um cara que é assalariado, que recebe R$1.048, ele nunca vai pagar R$300 num corte de cabelo. Mas o cara que recebe 40 mil, bicho, ele paga 300 e ainda te dá a caixinha. Esse é o ponto, isso é vender bem. Agora, Lucas, como é que eu vou fazer para vender bem? Como é que eu vou fazer para vender para esse cara? São com coisas específicas e eu vou te mostrar na próxima aula como você vai fazer isso. E vou te mostrar as ferramentas que você vai usar para se comunicar com o seu cliente de forma específica, desde os gatilhos mentais, né? Essa coisa mais específica da PNL, até a exposição certa de uma foto. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Manda o link do WhatsApp, do grupo. Bicho, vamos pra cima. A gente só cresce quando ajuda outras pessoas. Vambora? Te espero na próxima aula. Vamos pra cima!